Essa é a Fujifilm X106. É aquela câmera que aparece em todos os Reels, TikTok e até em filmes indie. Todo mundo diz que ela é uma câmera mágica, mas será que vale todo esse hype mesmo? Eu peguei essa câmera por alguns dias e nas primeiras horas eu entendi o porquê todo mundo tá falando nela. E é isso que eu vou trazer nesse vídeo. Se também quer descobrir, já fica aqui, já dá um like, já se inscreve no canal e vamos ver os detalhes dessa câmera que está todo mundo comentando. A Fujifilm X106, todo mundo sabe que é um fenômeno mundial. Na primeira semana no lançamento ela já sumiu das prateleiras. Teve país com lista de espera de meses. No Brasil, teve loja que recebeu estoque e vendeu tudo no mesmo dia. E por quê? Porque ela é uma combinação estranha de clássica e moderna. Tem um sensor de 40 megapixels, que é o mesmo da Fuji X-H2, tem estabilização IBIS de 6 stops, tem um novo processador X-Processor 5 com detecção de fase, simulação de filme, que muita gente jura serem mágicas, e aquele visual retrô que parece câmera analógica. Só que nada disso explica o hype. Essa câmera não vende só especificação, ela vende um conceito, ela vende uma experiência, ela vende uma ideia. E foi por isso que eu peguei essa câmera para trazer esse review para vocês, porque especificações estão aí na internet, mas uma coisa que eu posso tentar mostrar para você é a sensação, o que eu senti, e quando eu peguei essa câmera eu pude entender o hype, o porquê tá todo mundo falando dessa câmera. Eu descobri que existem 3 versões da X106, tem a versão hype, tem a versão número e tem a versão que você só entende depois que você começa a fotografar com ela. E é disso que eu vou falar nesse vídeo hoje. E vamos começar com o que todo mundo já comenta, as cores. A X106 usa um sensor X-Trans de 40 megapixels, que é o mesmo da linha profissional da Fuji, e isso muda muita coisa. Primeiro, detalhe, o arquivo dela aguenta crop sem perder textura. Segundo, simulação de filme, Classic Chrome, Nostalgic Negative, Provia. E segredo, não são filtros, é um processamento que acontece diretamente no sensor. E é por isso que ela traz essas cores tão específicas, tão assinatura da Fujifilm. Só que tem algo muito importante. As cores da Fujifilm brilham quando a luz ajuda. Em luz ruim, sombra dura, interior apagado, ela perde um pouco da mágica. Mas quando você acerta, mano, realmente parece foto de filme. Quando eu comecei na fotografia, eu era criança ainda, meu pai já me ensinou como é que fotografava. Ele pegou aquela câmera dele de filme, que já era profissional, uma Nikon antiga, não lembro qual era o modelo, e ele me mostrava as cores, como funcionava, qual filme que ele escolhia filme Kodak, filme Fujifilm, e o filme da Fujifilm, eles tinham as cores específicas e isso trazia muito brilho. E era muito bonito de ver nas fotografias analógicas. E eles conseguiram trazer isso para essa câmera, a Fujifilm X106. E é por isso que é o primeiro ponto que traz o hype dessa câmera. Tá todo mundo gostando de rever as cores antigas das fotografias de negativo em uma câmera digital com sensor profissional. Segundo ponto, o foco. Isso com certeza é algo que precisa de atenção. Ela tem detecção de fases, o mesmo processador da X-H2, mas não espere performance de câmera híbrida profissional. Para um retrato de rua, viagem, funciona muito bem, mas para movimentos rápidos, corrida, crianças correndo, ela realmente sofre. Como um fotógrafo de corrida, essa foi a primeira limitação que eu senti. Eu gosto muito de fotografar as pessoas de forma espontânea. Então eu preciso ser muito rápido. Se as pessoas estão correndo, se as crianças estão correndo, eu preciso de um sensor ou de um obturador que seja bem rápido. E isso eu senti um pouco de falta nessa câmera. Eu fotografo corridas normalmente, então para fotografar corrida, essa não é uma câmera indicada. Se você também é fotógrafo que quer aquela fotografia mais rápida, essa câmera não é para você. Mas esse não é o objetivo dessa câmera. Claramente, o objetivo dessa câmera, o público dessa câmera é outro. Para esse público que ela está buscando, ela funciona muito bem e está entregando muita qualidade. O terceiro ponto,
que, na minha visão, não sei se é um ponto positivo, um ponto negativo, é a sua lente. Ela possui uma lente de 23mm f.2, que é o coração dessa câmera. É uma lente com look próprio, contraste suave, o flare muito bonito, profundidade de campo perfeito para a rua, mas ela te obriga a pensar. Tem situações que eu sinto falta de uma tela objetiva, de estar mais próximo das pessoas, mas esse é o ponto dessa câmera que eu acho que ela tentou trazer como um conceito, que é: não é a lente, ou você ali de longe, que vai até o objeto, mas você vai até o objeto. Eles te obrigam a pensar na fotografia que você quer fazer. E eu acredito que esse seja um pouco do conceito que tinha na câmera analógica antigamente. Hoje a gente tem um cartão de memória que a gente consegue fotografar 200, 300, 10 mil, 20 mil fotos. E se a foto ficar ruim, você simplesmente vai lá, apaga, não tem problema nenhum. Antigamente o filme, ela tirava 20, 30 fotos, eu não lembro. Então, se você perdia a foto, se você tirava uma foto ruim, você... Primeiro que era caro, porque o filme não era algo barato, então você tinha que pensar todas as vezes na foto que você ia fazer. Você tinha que ter em mente, ou você tinha que ter a visão de fotógrafo já antes de você tirar a foto. Então eu acredito que a Fujifilm queria trazer esse tipo de conceito para essa câmera também. Um outro ponto que essa câmera me surpreendeu foi o IBIS, que é basicamente um estabilizador de imagens. E ela funciona muito bem. Quando você tá com a câmera em 1/15, você consegue ter imagens bem estabilizadas, sem tremer. E isso me surpreendeu muito bem, porque para uma câmera dessa você não espera que ela tenha uma boa estabilidade de imagens. E isso funciona também muito bem para filmagem. Quando você tá filmando ali numa lente de 23mm e você quer aquela filmagem mais de cinema, você normalmente precisa usar um gimbal, você precisa usar um estabilizador de imagens, mas isso essa câmera consegue já estabilizar a imagem com o próprio sensor dela. Então, você consegue fazer filmes ou vídeos com aquela qualidade mais analógica, com aquela qualidade mais de filme retrô, e você consegue imagens muito bem estabilizadas. E isso é muito bonito de ver, porque é uma câmera que realmente surpreendeu com essa qualidade, trazendo essas memórias, trazendo esse conceito mais artístico que você pode aplicar tanto para suas fotos, tanto para os seus vídeos. Outra coisa que me surpreendeu nessa câmera é o que ela tá indo de encontro, que é diferente da Nikon, que é diferente da Canon, que é diferente da Sony, que é basicamente trazer os botões físicos. Isso é algo que muita gente subestima, porque você ter todos os controles manuais na lente, na câmera, isso traz uma outra experiência. Isso traz aquela memória das câmeras analógicas. Porque antigamente, para você selecionar o ISO... Quer dizer, o ISO já era no negativo, né? Mas você controlar a velocidade, controlar a abertura, tudo basicamente era manual, era na câmera. Você tinha que rodar ali para puxar o filme. Então, você precisava ter essa forma de manejar a câmera. Então, com isso, você tem aqui nessa câmera, todos os controles dela são botões físicos. E isso é algo muito legal porque traz uma experiência completamente diferente para uma câmera. E isso me surpreendeu bastante. E detalhe, você pode estar achando, é difícil ficar mexendo nos controles da câmera. Não. Depois de 20 minutos usando a câmera, você já sabe onde é que fica cada coisa, você já troca os botões, você já consegue se divertir um pouco mais. E isso é experiência que a Fujifilm está trazendo. Então, já fica aí um ponto para se pensar. Eu já te mostrei várias coisas. Será que o hype realmente funciona? Será que é realmente só hype? Ou ela tá trazendo experiência? A experiência de fotografia, a experiência de estar ali controlando uma câmera de verdade, de uma forma que você pode poder colocar a sua arte ou colocar ali sua visão, seu espírito em forma de captura de imagem. E é um conceito completamente diferente comparado às minha Sony, comparado à Nikon, que eu sempre usei, comparado a todas as câmeras que eu já tive anteriormente. E já que estamos falando de estética, as simulações de filme dessa câmera realmente me surpreendeu. É uma estética completamente diferente. E detalhe, elas não são filtros, não são LUTs, é um processamento direto no sensor. Ele tem o Classic Chrome, o Nostalgic negativo,
a pré, o vívido ou aquelas cores mais neutras, o standard. E cada um desses modos altera curva de cor, contraste, granulação, saturação. É como se você estivesse trocado o tipo de filme. E por isso que os criadores, os fotógrafos, as pessoas que querem ter experiência estão tratando essa câmera como uma máquina de estética. Você sente que a foto ela já nasce pronta. Você não precisa pegar a foto ali e colocar em um Lightroom ou fazer alguma edição no Photoshop. A foto você fotografa, principalmente em JPEG, você já fotografa e a foto já sai com as cores bonitas, já sai com aquela cor que você já espera, com aquela sensação que você já espera. E isso é diferente das câmeras, mais uma vez, convencionais, das Sonys, Nikons e Canons. Uma questão legal é, se você quiser que ela te dê a imagem ali no RAW, no cru, ela também te dá essa imagem. Não é só a imagem processada, ela também te dá a imagem em RAW que você pode tratar depois lá no Lightroom. Então você não fica impossibilitado de trazer ali as cores de pós-processamento, mas ao mesmo tempo ela te dá a experiência de estar fotografando já da forma que você quer ver a imagem, da forma que você quer receber essa imagem de volta. E isso deixa tudo muito bonito e traz essa estética que é a Fujifilm, que é aquela estética que tinha no negativo antigamente e ele está trazendo para essa câmera hoje em formato mirrorless ou em formato digital. E aqui está um detalhe que muita gente esquece de mencionar, mas eu acho que é o coração dessa câmera. É o filtro ND interno. Isso realmente me surpreendeu. Você simplesmente move um botão e já aplica na lente o filtro ND. Ela simplesmente... Posso demonstrar aqui pra vocês. Para essa câmera, por exemplo, eu tô aqui fotografando e aí se eu puxar esse botão aqui e segurar, ela aplica o filtro ND. Por exemplo, eu puxo aqui, ela vai e abre. Que legal. Filtro ND, aplicou o filtro ND. Puxei novamente, tirou o filtro ND. Nossa, isso é extremamente legal. Para quem é fotógrafo de rua, isso é ouro, porque você consegue ali tá numa luz, às vezes tá num sol muito forte, tá numa luz muito forte, você consegue simplesmente aplicar o filtro ND simplesmente tirando sua câmera do bolso e já fotografando, sem precisar rosquear, pegar o filtro, colocar. Então, tipo, isso muda a experiência de quem tá ali fotografando. Eu acho que hoje, na atualidade, nenhuma câmera entrega esse tipo de experiência. Pelo menos eu não conheço. Essa é a primeira vez que eu tô vendo esse tipo de tecnologia em uma câmera. E se isso já é bom pra foto, imagina pra vídeo. Porque normalmente para vídeo você precisa de uma lente ND. Obviamente, se você está filmando à noite, você não precisa de um filtro ND. Mas se você está filmando durante o dia, você basicamente precisa de um filtro ND porque a velocidade do obturador é baixa, o ISO ali tem um certo limite, você quer ter um desfoque de fundo como eu tenho aqui. Então, tudo isso te obriga a ter um filtro ND. E essa câmera simplesmente ela já coloca ali nativa na câmera. Você aperta o botão, pá, filtro ND. Nossa, isso é muito sensacional, isso é muito legal, isso já me deixa com muita euforia de estar utilizando essa câmera. Agora o negócio é futurista mesmo. Essa câmera aqui ela tem um viewfinder híbrido. Basicamente eu consigo botar meu olho aqui e eu consigo ver o que tá do outro lado da forma que é a imagem, como se fosse um espelho. Mas se eu apertar esse botão uma vez, ela transforma em digital e basicamente eu consigo ver em tela. Então, quando eu puxo, eu consigo ver como era nas câmeras antigamente, como era nas câmeras analógicas, e se eu puxar novamente, ela vira como é nas câmeras digital hoje, e ela aparece aquela telinha. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona. Tá, eu tô aqui com a câmera, fechou. Então aqui ele já vai pro modo digital, pra imagenzinha na tela. Puxei aqui de novo, ele abriu, ele é como se fosse uma câmera analógica, como se fosse uma câmera antiga, você consegue ver o mundo real do jeito que ele é. Isso deixa a experiência extremamente rica, parece que você está usando duas câmeras em uma. Você consegue ter a experiência do digital, você consegue ter a experiência ali dos mirrorless, das câmeras de hoje, mas também você consegue a experiência das câmeras analógicas, das câmeras como eram antigamente. Ela te dá duas câmeras em uma. Ela te dá a experiência de ter duas câmeras. Agora é a parte que nenhum review técnico entrega. A experiência. Como é utilizar essa câmera no dia a dia. Você pode ver que ela é uma câmera leve, uma câmera pequena que você simplesmente coloca no bolso e sai. Ela é leve, compacta,
ela é bonita, você simplesmente consegue botar no pescoço, você precisa de uma correia para essa câmera porque ela é estética. Ela é bonita, você consegue prender, você consegue ter essa experiência ali estética e você consegue fotos com qualidades muito bonitas, você consegue registrar as coisas muito rápido. Você consegue ali estar com seus amigos e, sei lá, tirar uma selfie, fotografar seus amigos ali em momentos mais íntimos e com a experiência ali de analógica, coisa que as câmeras digitais hoje, querendo ou não, tem uma certa limitação. Óbvio, você tá com seu celular e as câmeras hoje em geral, elas tiram fotos boas, tiram foto de qualidade, os celulares tiram fotos boas, tiram fotos com qualidade, mas nenhum desses equipamentos ela te dá a experiência que a Fuji está te oferecendo, de ter uma câmera, de estar sempre com uma câmera na mão, de poder fotografar tudo que você vê ao seu redor, de poder registrar ali os seus momentos dos seus amigos, os momentos da sua família, com a qualidade profissional, com as cores que não são LUT, que é todo o processamento dentro do processador, e é basicamente isso. Agora, vamos ser sinceros. A câmera é muito legal. É muito divertida, mas tem muitas limitações. E são limitações importantes. A primeira dela, seu preço alto. Se você for no site da Fujifilm hoje, ela está por exatamente R$ 13.729. Isso é o preço de uma moto. Para uma câmera dessa, é surreal. Hoje, você consegue achar câmeras tão boas quanto de qualidade por preços até mais baixos. Mesmo que esteja com venda no site da Fujifilm, ainda tem estoque limitado, porque é uma câmera que tem sido bem requisitada, ou muito requisitada. Para mim, a lente fixa também é uma das limitações. Como um fotógrafo que eu gosto de capturar ali emoções, capturar sentimentos, pegar uma lente tela e puxar até a alma da pessoa, eu senti um pouco essa limitação. É um gosto pessoal. Tem gente que esses 24mm é suficiente, vai se divertir, mas eu senti um pouco dessa limitação de não poder ter uma teleobjetiva aqui, uma lente mais zoom para conseguir fotografar de longe. Então isso para mim é uma limitação importante. E eu achei um pouco o menu da Fuji um pouco confuso ali, de achar as coisas, não tem muita explicação do que ela muda ou não. Eu acho que esses menus da Fuji aqui poderiam ter um pouco mais de explicações, ser um pouco mais intuitivas. E a parte mais polêmica. Essa é uma câmera de status. É aquela câmera que você usa para postar no Instagram. Ela fica bonita no Instagram. Então todo mundo acaba achando que essa câmera ali é um status. É a mesma coisa você comprar um iPhone 200 Pro Max, que tem 1000 funcionalidades, mas você só usa os básicos ali, o normal, e não usa 5% do que seu smartphone pode oferecer. É essa câmera. A galera só compra, já paga ali seus quase 14 mil, simplesmente porque elas ficam bonitas no Instagram. E tá tudo bem, vai de gosto, vai de financeiro, vai de quem tem dinheiro, mas pra mim isso é irrelevante. Agora aquela pergunta, vale a pena comprar essa câmera? A resposta é, depende. Se você é aquele fotógrafo que quer uma câmera pro dia a dia, para se divertir, para fotografar nas suas viagens, nos seus passeios, com sua família, com seus amigos, essa câmera aqui vale super a pena. E se você tem dinheiro também. Então, vale a pena, compra, você vai ter experiência, você vai se divertir, você vai gostar de fotografar novamente. Então, para você, essa câmera vale a pena. Agora, se você é profissional, se você ganha dinheiro com fotografia, se você faz eventos sociais, eventos corporativos, corrida, se você ganha dinheiro com fotografia, essa câmera não é para você, não vale a pena comprar. Existem câmeras que entregam qualidade iguais, melhores ou até superiores, com um preço muito mais baixo do que essa câmera aqui. Então, se você é um profissional, essa câmera não é para você, não vale a pena. A Fujifilm X100VI é uma câmera emocional. Ela não é uma câmera sobre as especificações, não importa qual é o processador, não importa qual é a lente, não importa. Ela é uma câmera de emoção, ela é uma câmera de experiência. E isso é importante falar sobre essa câmera. E é por isso que ela tem trazido tanto sucesso, ela tem feito tanto sucesso, ela tem trazido essa experiência. Então se você está procurando saber, a câmera é processador qual, a câmera é isso, não procura saber. Se você é usuário desse tipo de câmera, você não deveria estar se preocupando com especificações. Você deveria estar se preocupando com a experiência. Vai na loja, procura, pega a câmera, fotografa, tenha experiência, veja quais são as cores, posta algo no Instagram, aí você vai conseguir ver se essa câmera realmente vale a pena ou não para você.
É isso que a Fujifilm quer entregar. Ela quer entregar a experiência da fotografia. Ela não quer entregar as especificações de full frame, de câmeras incrivelmente profissionais. Ela quer entregar a experiência de fotografar como se fosse uma câmera analógica, basicamente. Essa é a ideia, de trazer aquela vibe mais indie, mais old times, mais antiga ali, que acabou ficando para trás com o surgimento das câmeras digitais. Essa câmera traz de volta essa sensação. Essa foi minha experiência honesta com essa Fujifilm X100VI. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, já comenta. Se você gostou desse review, é meu primeiro review, já fala aqui embaixo quais outros reviews você quer que eu traga aqui pro canal. Às vezes isso chama a atenção das marcas, dos patrocinadores, então se você dá um like, se você comenta, se você se inscreve no canal, eu vou conseguir trazer mais reviews pra você com essa visão que eu tenho. Obviamente as marcas não vão comprar minha opinião, mas elas podem trazer produtos que são divertidos, que são legais, que são importantes do fotógrafo ou do criador de conteúdo saber. Então, comenta, dá um like, ajuda o canal a crescer. Verifica os links que estão aqui embaixo na descrição. Tem coisas muito legais e você vai gostar muito. Muito obrigado por ter assistido até o final. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.